Vamos ao momento da palavra, queridos. Eu queria sair lendo com você um texto que está em Mateus 5, o versículo 9. Nós vamos projetar aqui um texto bacana. Eu acho que eu nunca preguei nesse texto, mas hoje chegou a noite. Posso ouvir um amém? Bem, Mateus 5, versículo 9 diz assim, ó: Bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados do quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Queridos, existe uma marca nos filhos de Deus que impressiona o mundo. Existe uma evidência que nos identifica como filhos de Deus, que impressiona o mundo. Sabe qual é? Um espírito pacificador. Fala comigo, um espírito pacificador. Um coração perdoador, um conciliador. Essa é uma marca, essa é uma evidência dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus. Então, é alguém, é uma pessoa que com as suas palavras, com as suas atitudes, ele estabelece paz. Sabe o que é? Ele, com a sua palavra, com a sua leveza, ele esfria os ânimos. Ele esfria os ânimos. Está todo mundo babando, querendo se pegar, ali fervendo. E ele, com a sua paz, ele faz com que as pessoas deixem o seu mundinho, o seu ponto de vista, a sua perspectiva, e adota uma outra perspectiva, e de repente a paz se estabelece, os ânimos se acalmam, aqueles que estavam beirando a irracionalidade recobram o juízo e vem a sobriedade e sabe, aquele caldo fervente se esfria. Ação dos filhos de Deus. Manifestação, uma das características marcantes dos filhos de Deus. Um espírito conciliador. Fala comigo, um espírito conciliador. Eu preciso abrir meu coração com você e dizer para assim, como está fazendo falta nos nossos dias esta manifestação dos filhos de Deus. Sabe, os filhos de Deus fazem bem para a nossa sociedade sempre, sempre, né? Mas o que eu percebo que nos últimos tempos, queridos, esta marca dos filhos de Deus, um espírito conciliador, perdoador, apaziguador, está fazendo falta. Fazendo falta no mundo, fazendo falta na sociedade. Você pode olhar para qualquer aspecto da sociedade que você olhar. Você vai perceber que está fazendo falta, né, os pacificadores. Vamos falar no âmbito internacional, né? O povo está fazendo guerra por qualquer coisa. Vamos falar, esses dias eu fui assistir uma reunião da ONU. Lógico que pela televisão, né? Eu não tenho esse glamour todo, não é? Eu não fui convidado para estar lá. Mas que negócio chato. Uma instituição que é para ser pacificadora, os caras estavam quase se pegando lá. Entende? Está fazendo falta. No âmbito nacional, está fazendo falta. Tem uma multidão de gente destemperada, um olhando para o outro, pronto para se pegar. Não é? No âmbito profissional, queridos, eu tenho uma máxima. No âmbito profissional, numa reunião de 4 pessoas, eu sempre digo para quem está comigo, preste atenção. Numa mesa com 4 pessoas, sempre tem um Bin Laden. Sempre tem. É o cara que está pronto para explodir. E sabe o que eu tenho observado? Né? Que não tem, numa mesa com 4, não tem só um mais, agora tem 2 ou 3. Esperando uma palavra meio torta, ou sei lá, um e-mail mal escrito, um WhatsApp mal enviado, para explodir, para destemperar, para botar fogo no circo. Está pronto para isso. Esse é o nosso tempo. E a gente precisa falar da nossa família, vamos falar da nossa família, da nossa casa. Às vezes nós, como família, estamos feito lenha seca, fala a verdade. Né? E aí passa um abençoado e joga gasolina. Aí outro fala assim, você quer briga? Então você vai ter briga.
E vai e risca o fósforo. Aí sabe o que acontece? Explode todo mundo. Explode a casa, todo mundo, tudo. É isso. Então, vivemos num tempo, queridos, que precisamos urgentemente da manifestação dos filhos de Deus com uma expressão pacificadora. Pacificadora. Ao gente com domínio próprio, gente com palavras sábias, gente com temperança, que sabe, com a sua atitude, com o seu. Sabe por que vai além de palavras? Eu acho que o melhor para te explicar é um espírito, é algo de Deus, é algo de essência que pacifica. Com uma palavra, com um gesto, um abraço, com um sorriso, pacifica. Então, eu vou recorrer a um texto e eu vou ler um texto longo, então eu peço que se acompanhe com atenção. Esse texto a gente costuma pegar pontos importantes dele, certamente você conhece, mas hoje nós vamos ler a história por completa para que a gente possa meditar nessa noite. É 2 Reis, o capítulo 6, do versículo 8 até o 23. Nós vamos ler juntos. Acho que vai estar na tela aí. A gente vai passando de versículo em versículo. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Pode ir passando, tá? Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que convocou os seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Eles respondeu um dos seus conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco serão mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os seguiu e os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abra os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu os olhos e eles viram que estava dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Eliseu respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e arco? Ordene que lhes sirva comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandaram-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Amém, queridos? Amém? Então, nós estamos aí
com um texto, e o texto fala de um conflito entre Israel e a Síria. Tem uma treta aí, né, entre Israel e Síria, e parece que a Síria atacava constantemente Israel, e no meio dessa batalha, no meio desse conflito, tem um homem de Deus, Eliseu. E Eliseu está atuando como esse filho de Deus, um pacificador. A cada investida da Síria, Eliseu orientava o rei de Israel, falava assim, cuidado, os caras estão atrás de você. E o rei fugia. E isso foi irritando o rei da Síria, a ponto dele falar assim, rapaz, quem que é um intruso? Quem tem um infiltrado aqui, tem um espião no nosso meio. Porque tudo que eu faço, esse cara, o rei de Israel sempre está um passo à minha frente. Tem um infiltrado no nosso meio. E os conselheiros do rei falaram assim, não tem infiltrado, não tem espião. Na verdade, tem um profeta, tem um homem de Deus, e esse profeta revela ao rei de Israel até o que você fala lá no teu quarto. Imagina o nível de revelação. Então, queridos, Eliseu agiu como um pacificador. E eu preciso te dizer que esse conflito não aconteceu. Porque naquele cenário tinha um homem de Deus, um filho de Deus, com um espírito conciliador, com um espírito pacificador. Esse era o profeta Eliseu. Então eu quero mostrar para você o mover do Espírito, o sobrenatural de Deus, que age na vida daqueles que adotam um espírito conciliador. Amém? Não é só conversinha é o que tem lá na ONU. Uma fala que não termina em nada. É um espírito conciliador, é um mover de Deus, é uma capacitação de Deus, é um agir sobrenatural de Deus que traz esse poder, essa habilidade de conciliação. E a primeira capacitação sobrenatural de Deus, queridos, Deus concede aos pacificadores, Deus concede revelação. Fala comigo, revelação. Então, o texto de Mateus 11, versículo 25, tem aí, diz assim, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, não é esse. 11, 25. Naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque o quê? Escondeste estas coisas de quem? E as revelaste a quem? Viu? Deus revela aos seus. Deus revela aos seus filhos. Os pacificadores têm revelação do Senhor. Os pacificadores têm a mente de Cristo. Então, sabe o que é? Eles estão sempre um passo à frente do inimigo. O Senhor concede aos pacificadores uma palavra sábia. Sabe que eles não é natural, não é do ser humano. O Senhor concede aos seus pacificadores uma instrução vinda do céu. É celestial. A ponto que a palavra de Eliseu poupou Israel repetidas vezes. É assim que diz o texto na versão que lemos. Repetidas vezes. Então, isso nos encoraja a adotar um espírito pacificador. Porque você não vai na tua força, na tua habilidade, você vai no poder do Espírito. O Senhor é quem dá revelação, é o Senhor quem dá a palavra sábia para o momento certo, para a situação certa. Isso nos encoraja a manifestar essa habilidade dos filhos de Deus, que o mundo tanto carece. O mundo... A ONU está precisando. A política internacional está precisando. As nossas famílias estão precisando. As nossas empresas estão precisando. Dos filhos de Deus
pacificadores. Agora fala assim comigo, não vacile. Não vacile, não vacile. Sabe o que é, amado? Está fervendo a ponto de explodir. Tá até a tampa. Procure um pacificador. Não vá procurar um homem ou uma mulher bomba que vai te encorajar a explodir. Você está entendendo? Você está ofendido, você não pode procurar um amargurado que vai te incentivar, que vai te encorajar à rebelião, ao rompimento, à vingança. Não, procura a pessoa certa. Está fervendo, está pronto para explodir, está ofendido, não, eu vou lá. Não, procure um perdoador. Procure alguém com o Espírito de Cristo, com a unção de Cristo, um pacificador. Então não vacila, sabe o que é? Está a ponto para quebrar o pau, não procure o outro. Não procure um encrenqueiro que vai formar com você uma gangue e falar assim, ó, vamos junto que nós vamos pegar o cara aí, nós vamos botar para quebrar. Não é verdade, eu estou contigo e não abro, vamos lá e vamos resolver esse negócio. Não. Procure um pacificador, procure quem ministra paz, procure alguém que tem uma palavra sábia, uma palavra do céu, uma orientação de Deus, um conselho de Deus. É isso. Então, a primeira bênção, o primeiro mover do Espírito sobre aqueles que adotam um espírito conciliador é que ele tem revelação. Fala para o teu irmão, ele tem revelação, fala aí. Isso nos tranquiliza. Sabe por quê? Porque qual é a tua preocupação? É assim, eu vou falar o quê? Os caras estão loucos para se pegar. O caldo está fervendo. Eu vou falar o quê? O Senhor, o Espírito, há de nos dar a palavra certa, para o momento certo. É Ele quem nos dará a palavra. Basta crer. Tem coisas que Deus esconde dos sábios, dos cultos, mas revela aos seus filhos, aos pequeninos. Precisamos ter essa ousadia, uma ousadia em fé, de confiar que o Senhor vai nos dar a palavra certa, para a hora certa, para o momento certo. Foi assim com Eliseu. Deus dava uma coordenada tão detalhada, meu irmão, que até o que o cara cochichava lá deitado na cama, o Senhor desvendava. É isso, é isso. Essa é a primeira bênção. Essa é a primeira bênção. A segunda bênção sobre a vida do conciliador, do pacificador, Deus concede o poder da visão. Fala para o teu irmão, o poder da visão. O conciliador, ele tem capacidade de ver as circunstâncias na ótica divina. Ele não vê a situação, o conflito, na ótica terrena. Então, ele não apenas tem uma visão celestial das situações, como ele também tem, a habilidade dada por Deus de conduzir as pessoas a enxergar de forma diferente os fatos. Ele tem a habilidade de abrir, ele tem a unção de abrir os olhos espirituais. Entende? As pessoas estão presas numa realidade física, presas nas circunstâncias. Tem um agir de Deus sobrenatural sobre a vida do conciliador. Ele tem o poder dado por Deus de abrir os olhos e fazer com que a gente veja além das circunstâncias. A gente vê com os olhos de Deus. A gente vê com os olhos celestiais as circunstâncias. Então, queridos, o medo ele prende em cadeias, ele prende em cadeias do desespero, o medo prende na cadeia da desesperança, na falta de fé, né? Isso é o medo. É o medo. A amargura, ela prende nas cadeias da vingança. Não, né, eu não vou ficar engolindo sapo. É assim. Então, todas essas estruturas que nos prende a essa realidade física, elas são vencidas quando a gente tem uma visão correta, celestial,
quando os nossos olhos espirituais são abertos. O pacificador tem essa unção do Senhor. No texto que lemos, né? Vamos ler de novo? O Reis 6, do 15 ao 17. 2 Reis. O servo do... Tem um papelzinho aí? 2 Reis, capítulo 6, do 15 ao 17. O servo ficou apavorado. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu o quê? Uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos? É hoje que a gente morre." Essa é a estrutura do medo, do pavor, que nos prende na desesperança, na falta de fé. "Ah, meu senhor, hoje a gente morre." Mas Eliseu fez uma oração, queridos. É o próximo versículo. O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." No mínimo, se eu fosse esse servo, eu ia falar assim: "Ô Eliseu, que planeta que você tá, velho? Ô mano, 1, 2, nós somos 2. Lá tem 100, 200, 300, 400, 500, 1000. Como que é isso?" Mas aquele que adota um espírito pacificador recebe de Deus o poder de abrir os olhos, de fazer com que as pessoas enxerguem a realidade espiritual e não fique presa nos fatos, presos uma realidade física. Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor fez o quê? Abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Estou falando para você, a nossa sociedade está carente dos filhos de Deus, de todos eles. Aqui nessa noite nós estamos estudando uma expressão dos filhos de Deus: pacificadores, que não fica preso aos fatos, que tem revelação, uma palavra sábia. Sabe por quê? Porque ele enxerga de cima. Ele enxerga os fatos com os olhos celestiais. É alguém ungido por Deus para abrir os olhos das pessoas e falar: "Querido, o que você está vendo não é bem assim." Então, um pacificador abre, o Eliseu fala assim: "Filho, nós somos..." Você não está vendo? "Ô chefe, olha que covardia! Eliseu, olha que covardia, um exército contra nós." Não, covardia não. Os covardes nessa brincadeira somos nós, filho. Olha a quantidade que tem. Os fortes somos nós, queridos. É mais dos que estão por nós. É mais. Filho, quem peleja as nossas batalhas não somos nós, é o Senhor. Abra os seus olhos e veja. Abra os teus olhos e veja quão grande é o nosso Deus. Não é só musiquinha que a gente canta na igreja. Abra os nossos olhos e veja o poder do Senhor que peleja por nós. Que peleja por nós. Então, queridos, segundo a perspectiva do servo, tudo estava acabado, era a noite que ia morrer. Mas segundo a perspectiva do céu, a história é outra. Quem determina, quem tem a chancela, quem tem a palavra final é o Senhor. Amém? O pacificador só tem esse papel, um papel simples de anunciar os decretos de Deus. Amém? Agora é o seguinte, ter um pacificador ao lado, de vez em quando traz uma grande irritação. Fala assim: irritação. Há um conflito, não é? E na nossa ótica terrena, a chapa está quente. Mas na visão do pacificador, a história é outra. E isso provoca uma grande irritação, porque parece que esse cidadão vive num outro planeta. Você fala: "Cara, que mundo que você está vendo?"
eu preciso te dizer, ele vive de fato, de verdade. Os pacificadores, eles vivem numa outra esfera. Eles vivem no esconderijo do Altíssimo. Os caras descansam no refúgio do Todo-Poderoso. É o Salmo 91 que a gente conhece. Vamos ler pelo menos 2 versículos dele, só para você entender como que é a Salmo 91. Vou tomar uma água aqui, porque o pessoal está tendo uma... Salmo 91. Versículo 1 e versículo 2. Aquele que habita, sabe, o pacificador. Ele habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode passar mais um. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. O cara vive, ele descansa no Senhor. Eles estão, sabe, o pacificador, ele está acima das circunstâncias. É por isso que ele irrita. Sabe por que ele irrita? Porque ele desafia a nossa falta de fé. Fala aí, misericórdia. Ele desafia. É por isso que incomoda, porque ele vive na ótica da fé, na ótica celestial. E a gente vive preso na realidade que esse olho de carne vê. E aí a gente fica irritado. A gente fica irritado. A gente vive irritado. No 2 Reis, o versículo 18, tem um efeito que eu chamo de efeito colateral. Fala assim comigo, ó, efeito colateral. Eu preciso te dizer que assim, nem tudo são flores na vida do pacificador. Tem um efeito colateral. Eu vou ler o texto com você. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, não. É sempre o 6, o versículo 18. É isso aí mesmo. Não, pode deixar aí. Eu vou falar é o versículo 13, desculpa. O versículo 13 e 14. É o efeito colateral. Veja, o alvo da guerra, quem era o alvo da Síria? Israel. Mas de repente, o rei falou assim: não, se eu não tirar Eliseu do caminho, eu não vou pegar o Israel, sim ou não? Então, de repente, queridos, o rei da Síria partiu para cima de Eliseu. De repente, o rei da Síria pensou o seguinte: eu preciso tirar Eliseu do caminho para depois eu conseguir atingir o meu objetivo. Então, esse é o efeito colateral na vida dos pacificadores. Nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Então, olha essa investida aqui, ó. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, o que aconteceu? Passa lá. Pode passar. 14. Ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra e chegaram de noite e cercaram a cidade. A cidade. Então, queridos, de repente, o alvo da guerra deixou de ser Israel e virou para o lado de Eliseu. Então, Eliseu estava mediando um conflito e, de repente, ele se tornou o alvo do conflito. Você já se viu em situação parecida? Em que você está mediando um conflito e, de repente, você se torna alvo de um lado ou de um ou dos dois lados? Nem tudo são flores na vida do pacificador. Algumas vezes, um lado se desentende. Deixa eu te dar um testemunho. Quando eu estava na 5ª série, eu estudava numa escola que era assim, do pré até a 5ª série. Então, 5ª série era os cara grandão, era os bichão, eram os maiores. Depois da 5ª série você mudava de escola. E eu estava na 5ª série.
E no auge da minha grandeza, dois irmãos, o Jean já conhece a história, já começou a rir ali, né? Dois irmãos começam a brigar na hora do recreio. Era recreio na época, né? Hoje os caras falam intervalo, né, João? Nossa época era recreio. Dois irmãos começam a brigar. E aí você escuta, ei, ei, briga, 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 ei, ei, né? E eu, no auge da minha grandeza, falei assim, não, isso não é possível. Rompi aquele cerco dos incentivadores da briga. Cheguei lá e empurrei um para lá, empurrei outro para cá. E falei assim, vamos parar com isso, onde já se viu dois irmãos brigando. Mas, de repente, um ficou mais animadão, eu empurrei esse aqui, e o irmão dele vinha e ficava batendo nas minhas costas. Eu falei, ô maluco, tá pensando o quê? Empurrei o cara. O irmão dele vinha, você entendeu? O outro vinha agora e pá, 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 nas minhas costas. E, de repente, queridos, eu me destemperei. Eu perdi o domínio próprio. E eu fui atraído para dentro do conflito. Falei, misericórdia. Eu estava como um conciliador, mas me faltou domínio próprio. E eu me deixei envolver pelo conflito. E aí eu lembro bem desse pensamento. Eu vou acabar com um primeiro, porque eu dava dois cascudos nesse aqui e aí apanhava nas costas. Eu falei, não, eu vou acabar com esse. E na hora que eu terminar de acabar com esse, eu acabo com o outro. E quando eu parti nesse objetivo, um braço realmente grande, talvez maior que o do Robertão, me prendeu assim. Era o diretor da escola. Para fechar as contas, eu apanhei dos dois, não consegui mediar e o resto da história a irmã Dalva conta para você. Fui parar na diretoria. O foco da guerra veio para cima de Eliseu. Olha que situação. O foco da guerra voltou para cima de Eliseu. Então, queridos, Eliseu não foi ingênuo como eu, não é? O espírito pacificador que estava sobre Eliseu. Eliseu não se deixou se envolver pelas circunstâncias. Equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual. Ele não saiu do seu papel, ele continuou equilibrado. Eu faço parte da solução e não do problema. Eu continuo na sua posição de autoridade. Continuo na sua posição de autoridade. Então, o exército da Síria partiu para cima dele, mas o Senhor lhe deu poder de visão. E ele ora, e o Senhor fere o exército da Síria com cegueira. Amém? Lemos lá esse texto. Ficaram cegos. Então agora imagina esse exército cego. E Eliseu falou assim, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou conduzir vocês para o lugar certo. Eu vou conduzir vocês para a pessoa que vocês estão procurando. Eu não sei como é que ele fez para conduzir essas pessoas, né? Imagina um exército cego. Coloca uma mãozinha no ombro do outro aí, né? E vamos lá, vem devagarinho, né? Sei lá quanto tempo levou. E esse povo levou esses soldados para o rei de Israel. O rei de Israel. Agora pensa assim comigo. Imagine os amargurados. Imagine os homem-bomba, as mulher-bomba, os vingativos, vendo o exército da Síria cego. O que eles estavam gritando nessa hora? O que está gritando? Mata! Briga, né? Faca, né? Mete a faca, né? É isso que estariam gritando. E aí, queridos, vem uma terceira capacitação sobrenatural de Deus sobre a vida dos conciliadores. O Senhor lhes recompensa, sabe de que forma? Alcançando a solução definitiva. Fala comigo, solução definitiva. Solução definitiva. Alcança de fato a reconciliação. O versículo 21, 2 Reis, o capítulo 6, 21 a 23.
A gente vai ler essa parte. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Eu tenho certeza que os intrigueiros em volta estavam lá: mata, 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 né? Segue. Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com espada e arco, ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Sabe o que é, queridos? Eliseu aplicou o espírito contrário. O espírito contrário. Eliseu levou ao extremo a reconciliação. Ele serviu um banquete para os seus adversários. Ele aplicou o espírito contrário. Nesse dia, o que prevaleceu foi a misericórdia. Nesse dia, o que prevaleceu foi a graça. Então, onde o plano era ódio, o propósito era ódio, o que regava aquela relação era ódio, o conciliador ministrou perdão. Amém? Onde a ideia era guerra, ele ministrou paz. Onde era desonra, ele ministrou honra. Ele levou ao extremo. Sirva um banquete para os caras. Sirva um banquete para os caras. Então, Eliseu, o espírito conciliador de Eliseu mudou a motivação das pessoas e estabeleceu ali um novo alicerce para aquela relação. Sabe o que é? De misericórdia, de graça, de perdão, de reconciliação, de paz. O versículo 23, passa para nós lá. Já está na tela, né? Olha o finalzinho. Assim, as tropas da Síria fizeram o quê? Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Ação de um espírito conciliador. Vamos voltar lá para o espírito da encrenca? Se o rei de Israel tivesse metido a faca e matado todos, teria resolvido a guerra? Só piorado. Só piorado. Você acha que a Síria ia deixar barato agora por uma questão de honra? Ia lá para agora vingar a morte dos seus. Mas o espírito conciliador alcançou a solução do conflito de uma forma o quê? Definitiva. 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 Lançou novos alicerces para aquela relação. Alicerces de misericórdia, de graça, de perdão. A nossa sociedade precisa dos filhos de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos orar. Eu queria te encorajar, meu irmão. Eu queria te encorajar a assumir um papel conciliador, pacificador. Chega de homens bomba, mulheres bomba, chega de tantos Bin Laden que estão prontos para explodir as relações. Pode apagar, Julião, pode apagar. Que estão prontos para apontar, acusar, brigar, esbravejar, espumar o canto da boca. Decida ser um pacificador. Manifeste a sua identidade de filho de Deus, sendo um pacificador. O que eu vou falar, pastor? O Senhor te dará a palavra. Ele dá a revelação. Você não vai na força do teu braço. Você não vai na tua sabedoria. É como Jesus disse aos discípulos: no momento certo, o Espírito lhes dará a palavra certa, para a hora certa. Não sei se você, vamos falar, às vezes nós somos, os homens bomba. Nós somos as mulheres bomba. Nós